Você já ouviu falar na função gaussiana? Não? Então não sai daí, porque neste vídeo eu vou te apresentar esta função e vou resolver a integral associada a ela. Bem-vindo de volta, meu nome é Jean Spinelli e eu sou professor de Física. Antes de te mostrar a função e resolver a integral, eu vou te apresentar as coordenadas polares e vou mostrar como é que você pode escrever o elemento de área nesse sistema de coordenadas. Vem comigo. Bom, mas afinal de contas, o que são coordenadas polares? Este é um sistema de coordenadas utilizado para localizar um ponto em um plano, assim como você poderia fazer com as coordenadas cartesianas x e y. Só que agora, nesse sistema, você vai usar uma distância, que vai ser a distância da origem até o ponto, e um ângulo, que vai ser o ângulo que essa linha, que vai da origem até o ponto, forma com o eixo x. É possível relacionar essas coordenadas, as cartesianas e as polares, de maneira simples. Basta que você lembre da definição de seno e de cosseno, que aí você vai escrever x e y em função de r e θ. Da mesma forma, você pode escrever o θ e o r em função de x e y. Da definição de tangente, que é cateto oposto sobre adjacente, você escreve essa primeira expressão aqui em cima. E pelo teorema de Pitágoras, você chega na expressão do r como sendo raiz de x2 mais y2. Uma coisa importante aqui é que para você cobrir todo o plano em coordenadas cartesianas, o x vai de menos a mais infinito, y também. Já nas polares, o r vai de 0 a infinito, porque é uma distância, e o θ vai de 0 a 2π, se dá uma volta completa aí no plano. Outra coisa que a gente pode discutir também, que pode aprender, é como escrever o elemento de área nesse sistema de coordenadas. Aqui nós temos o plano, xy, plano cartesiano. Então vamos considerar dois pontos infinitesimalmente próximos, dois valores para x, e considerando que o y varia. Isso corresponde a duas retas verticais. Da mesma maneira, vamos considerar dois valores para y, que são infinitesimalmente próximos, considerando o x também variando. Então você vai ter mais duas retas, só que nesse caso na direção horizontal. E aí você percebe que se formou um reticuladozinho aqui, ó. Uma pequena área, essa área é chamada de área infinitesimal, e dá para ver que ela vai ser a base vezes a altura, vai ser dx vezes dy. Então é bem simples fazer isso em coordenadas cartesianas. A gente pode usar o mesmo raciocínio para coordenadas polares, só que agora eu vou pegar dois valores para r com θ fixo e dois valores para θ com r fixo. É exatamente isso que está aqui, ó. Aqui eu considero o r fixo, um valor para r, o θ variando, isso corresponde a um círculo, uma circunferência. Da mesma maneira, se eu pegar r mais dr, eu vou também ter outro pedaço, outra circunferência, só que com um raio um pouco maior. Bom, lembrando que essa distância, esse valor dr é uma distância infinitesimal, é um dr, um acréscimo infinitesimal na coordenada. Agora eu vou considerar dois valores fixos para θ, fazendo o r variar. Então aqui está a primeira reta, com θ menor, o r está variando, ó, de fato corresponde a uma linha. O outro vai ser θ mais dθ. De qualquer forma, você vai ter mais uma vez um reticulado, uma pequena areazinha, que está sombreada, e essa área também pode ser aproximadamente a de um retângulo, embora não seja pela figura, mas você tem que imaginar que isso é tão pequeno quanto você queira. Bom, lembra que essa largura aqui vai ser dr e essa outra vai ser r de θ, que é o comprimento de arco. A abertura angular vai ser dθ e essa distância aqui, o raio, vai ser r, então o comprimento de arco r de θ. Consequentemente, a área vai ser base vezes altura também, seguindo a mesma linha de raciocínio. Agora você tem um valor de r aqui junto com os diferenciais para formar o dA, o elemento de área. Bom, conhecendo esse elemento de área, é possível agora a gente tratar da integral da função gaussiana. Só que antes eu vou apresentar essa função para vocês, como eu tinha prometido. Então tá aí a função gaussiana, é a exponencial de menos x2, isso é o que a gente chama de gaussiana. Aqui junto com o x quadrado poderia ter uma constante. Essa constante aqui simplesmente ela faria com que essa abertura desse pico aí fosse maior ou menor, dependendo do valor da constante que aparecesse aí. Obviamente é uma constante real, né? Mas de qualquer forma continuaria sendo uma gaussiana. Então essa função ela vai para zero dos dois lados e tem um pico centrado em x igual a zero. E aí o nosso propósito agora é resolver a integral dessa função. Bom, essa é a integral. Como eu falei, eu poderia acrescentar uma constante. Nesse caso eu chamei de alfa real e positivo. Para resolver essa integral você percebe que não dá para fazer a integração por partes, nem por substituição, nem substituição trigonométrica, nada disso. Então como fazer? Então o truque que a gente vai utilizar aqui é transformar essa integral numa integral dupla
para que eu possa usar coordenadas polares. E aí vai simplificar, como vocês vão ver. Então, ao invés de trabalhar com i, eu vou trabalhar com i ao quadrado, que vai ser i vezes i. Simplesmente isso. Aqui estão as duas integrais. Você pode observar que a primeira eu escrevi com variável x, a segunda com variável y. Bom, não tem problema, eu fiz isso para diferenciar as integrais. O fato é que agora eu posso juntar isso da seguinte forma, eu posso organizar assim. E aí você percebe que tem uma cara de integral dupla, integral de superfície. Você tem integral nas variáveis cartesianas, obviamente, x e y, em todo o espaço, em todo o plano, desculpa. Você está vendo que o x está variando de menos a mais infinito e o y também. Só que isso, por enquanto, não ajudou em nada. Você continua tendo integral difícil de resolver. Agora, se você fizer uma mudança para coordenadas polares, aí sim isso vai simplificar. Então, de cara você tem um x2 mais y2 aqui no expoente, que você vai chamar de r². E o dx e dy você vai trocar por r dr dθ, conforme a gente viu. Então, sua integral vai tomar essa forma. Perceba que também houve uma mudança nos limites de integração, porque agora a gente está nas coordenadas polares, obviamente. O θ vai de 0 a 2π, como a gente falou, e o r vai de 0 a infinito. Com isso você consegue cobrir todo o plano cartesiano. Você tem duas integrais de duas variáveis aí separadas. Você pode fazer a integral em θ e multiplicar pela integral em r separadamente. A integral em θ é fácil, vai dar 2π simplesmente. E a integral em r você pode fazer substituição, simples. Pode chamar menos alfa 2, menos alfa r2 de um certo u, e aí usar o método que vocês conhecem. Bom, isso vai resultar em 1 sobre 2π. Obviamente 2 cancela com 2 e você vai tomar raiz para encontrar o valor de i, que é o que a gente estava procurando. Então a integral vai ser simplesmente raiz de π sobre alfa, integral da função gaussiana.